Vida e Saúde de volta com você, para você, hoje com um tema muito especial, como lidar com o luto de maneira saudável. A Covid-19 já ceifou a vida de mais de 588 mil pessoas aqui do Brasil e segundo o último levantamento do Ministério da Saúde, e eu sei quanto esse assunto pode trazer lembranças dolorosas para você. Falar sobre o luto parece um tabu, mas ele precisa ser falado porque talvez você que perdeu alguém que ama não vê mais sentido em continuar ou até gostaria de ajudar, quem sabe, um amigo ou um familiar que esteja passando por esse processo, mas não sabe como. O programa de hoje a gente fez pensando que nós não queremos apenas falar sobre a dor, mas nós queremos dar um direcionamento de como conviver com ela e a partir dela também. E para ajudar a lidar com questões tão difíceis, nós vamos aqui receber a psicóloga Nádia Leite. E você é bem-vindo a fazer parte dessa conversa sempre. Nosso WhatsApp está aberto para você. Você pode usar o QR Code aqui, presente na sua tela, ao longo do programa, ao longo da conversa com a especialista de hoje. Mas também você pode anotar o nosso número, que é 12 98266 0004. Nádia, bem-vinda ao Vida e Saúde mais uma vez. Prazer enorme te receber aqui. E você vai falar de um assunto muito importante. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês, Peru. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente. Nádia, eu queria que você começasse explicando para a gente aqui o que é o luto. Peru, o luto nada mais é do que um processo de readaptação da realidade sem a pessoa querida, sem a pessoa, né, que faleceu, sem o objeto, sem aquilo que se perdeu. É um processo de readaptação da vida. A gente encara esse processo como seres humanos diferentes que somos, de maneira diferente também. Algumas pessoas precisam de mais tempo para essa adaptação, mais tempo para se reorganizar, enquanto outras pessoas, não que não sintam, mas elas conseguem, de alguma maneira, viver os estágios do luto de maneira um pouco mais suave. Fala pra gente um pouquinho quais são esses estágios do luto. Sim, o processo do luto, ele é singular, ele é único, né? Eu diria que teoria nenhuma, ela é capaz de explicar o luto, né? O luto, ele é capaz de ser explicado por quem vivenciou, por quem perdeu, né? Então, existem alguns autores que falam de fases do luto, né? Então a gente escuta muito falar da fase do choque, da negação, da raiva, da negociação, da depressão. Então são alguns sentimentos presentes, né? Algumas emoções presentes no luto. Eu costumo falar, Teru, que o luto ele é um processo dual. Ele é um processo onde o enlutado ele visita em alguns momentos a dor e ele visita o ajustamento à realidade, né? Então é importante que ele faça essa oscilação, ora na dor, ora no ajustamento da realidade. Então é um processo que ele é gradativo e ele é individual. Tá. Agora, existem vários tipos de luto também, né? Não só o luto da morte, né? Sim, Teru. Existem várias perdas, né? Então, com a Covid-19, nós perdemos muitas coisas, né? Então, nós perdemos a nossa realidade idealizada, né? Então, nós perdemos empregos, perdemos vidas, perdemos rituais, né? Então, passagens, né? Do desenvolvimento, então muitas coisas foram perdidas. Perdemos a nossa segurança física, a nossa segurança emocional, a nossa saúde. Então foram muitas perdas. Então existem pessoas que estão tendo luto sobre luto, né? Então pessoas que estão tendo muitas perdas nesse período. Inclusive, os relacionamentos foram muito afetados também, né, Nádia? Muitas pessoas acabaram se Sim. separando e aí os filhos podem sofrer o luto, os cônjuges ou ex-cônjuges podem sentir também esse luto, a perda de um emprego, em intensidades diferentes, mas são lutos também. E são lutos que precisam ser vividos e respeitados.
né? Então, a gente vai falar mais para frente, Teru, de algumas frases inadequadas que é muito comum a gente escutar, né? Os enlutados escutarem, né? Então, às vezes você perde, né, um pai, né? E alguém tentando te consolar diz: nossa, você só perdeu o pai, mas fulano perdeu a mãe, o pai, o irmão, né? O luto é individual, ele é de cada um e a gente precisa respeitar essa dor, né? E existem alguns lutos, Teru, que ainda a gente corre o risco de serem banalizados, né? Então, um exemplo, se a gente pensar no Covid, né? Algumas pessoas pegaram o Covid, né? Sobreviveram a ele, mas ficaram com sequelas. Uhum. Então, essas sequelas também a gente pode considerar como lutos, né? Então, uma pessoa que adquiriu uma comorbidade, que deixou de fazer algo, ela está enlutada também, mas são lutos que muitas vezes são banalizados. Então, a gente precisa ter um olhar muito sensível a Nádia, tudo isso. quando a gente está passando por situações na vida, sejam elas boas ou ruins, é bem importante a gente nomear aquilo que a gente sente, nada mais é do que os sentimentos. E eu percebo que a gente está com dificuldade de nomear esses sentimentos. O que é comum uma pessoa enlutada sentir, então, durante essa fase? Ter uma coisa que é super importante, a nossa sociedade, ela não está preparada para lidar com o luto, né? Então, a nossa sociedade, ela quer nos ver felizes, né? Então, as pessoas querem ajudar tentando nos tirar da dor. E isso é ruim, porque o luto é um processo que ele precisa ser sentido. Então, é muito comum as pessoas terem reações emocionais, reações físicas, reações cognitivas e comportamentais. Então, a gente pode citar alguns exemplos. Então, a tristeza, a fadiga, a perda de memória, às vezes a sensação de que a pessoa está próxima, né? Algumas pessoas até relatam alucinações. Então, são sentimentos que são comuns, que podem acontecer, né? Então, o que vai variar é a intensidade, né? E lembrando, novamente, o luto é um processo individual. Então, esses sintomas, eles podem durar dias, mas eles podem durar anos. Nádia, chegou uma interação aqui que eu quero trazer na nossa telinha, porque ela representa o que muita gente está sentindo. Vamos ver. A Gisele está perguntando, e quando o luto não passa, o que fazer? Gisele, a gente se preocupou com isso, até porque todo esse programa é feito por gente e muita gente aqui também sofreu em algum momento ou outro durante essa pandemia. Talvez a Nádia também tenha sofrido com parentes, familiares. E às vezes, Nádia, o que a gente percebeu, além do que a Gisele trouxe aqui, além do luto não passar, é porque talvez não houve um tempo para se despedir. Um ritual importante que foi pulado, né? A gente preparou um display aqui simbolizando como essas pessoas, como nós podemos sair do luto. É uma porta aqui que a gente precisa abrir e ver o que está do outro lado lá. Vamos ver o que nos espera aqui desse lado dessa primeira aqui, gente. Praticar exercícios. Parece até uma dica meio agressiva para esse momento. Mas aqui a gente está pensando que é preciso sair de alguma maneira, Nádia. Sim, Teru. É um momento de sermos criativos, né? Então, assim, é importante os rituais de despedidas. Então, a gente sabe que com a pandemia, muitos velórios, né, não aconteceram como gostaríamos, né? Então, muitas pessoas se isolaram e ficaram sem esse apoio, né, dos familiares, dos amigos e se viram solitárias. Então, assim, além de vivermos o luto na era do Covid-19, nós também estamos lidando com o luto no isolamento, o que o torna muito mais difícil. Uhum. Então, a gente precisa identificar formas, né, de extravasar isso. Então, falar sobre o assunto, buscar ajudas, né? Hoje em dia já existem os velórios virtuais, então a gente precisa colocar tudo isso. E a atividade física, ela é um recurso importante. Então, seja uma caminhada, uma dança, né? E talvez algumas pessoas se perguntem, né? Ah, mas muito tempo eu fiquei isolado. Mas daí é o momento da gente ser criativo e usar os aplicativos, fazer em casa, fazer algo.
né? Fazer Legal. acontecer, se movimentar. Para tirar um pouco a mente do pensamento da tristeza profunda, né? Isso não é desrespeito para com a pessoa que você perdeu de jeito nenhum. A gente ficou, a gente precisa continuar de alguma forma. Uma outra maneira, Nádia, que as pessoas podem buscar para sair desse luto e que não houve despedida ou que não quer passar, olha, gente, escrevendo o que sente. Escrever é uma ótima terapia. Sim, Teru. Escrever o que sente, fazer homenagens, né? Então, usar as redes sociais, né, para falar daquele sentimento. Então, são formas de homenagearmos aquela pessoa que faleceu, né? Até porque o velório, por exemplo, é algo essencial para a elaboração do luto, né? E isso, de alguma forma, se perdeu, né? Então, é importante que a gente fale, que a gente escreva, que a gente elabore formas, né, alternativas, tá? Então, é importante escrever, sim, homenagear. Nesta porta aqui, eu tenho uma dica bem assim, que pega carona com a dica de escrever, que seria criar um álbum de fotos, mais um álbum de fotos físicos para que eu pudesse olhar e lembrar bons momentos e lembrar que valeu a pena ter compartilhado a vida com essa pessoa, né, Nádia? Sim, Teru, criar álbuns de fotografias, né? Guardar objetos daquela pessoa. É claro, Teru, que isso pode ser que não aconteça de imediato. Daí a gente volta a reforçar o que a gente disse no início do programa. O luto ele é individual, ele é singular, então cada pessoa vai ter um tempo. Tá. Pode ser que esse álbum de fotografia ele surja daqui a um mês, pode ser que ele surja daqui a um ano. Se respeitar é muito importante, né? Olha, gente, essa outra dica aqui, que bacana. Manter rituais de datas importantes. E talvez essas datas não vão ser suaves logo de início, né? Então, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, o aniversário. Datas significativas talvez vão ter que ser ressignificadas. Exatamente, Teru. E eu diria que o primeiro ano do luto é o ano mais difícil, que é onde nós temos as datas, né? Então, o primeiro aniversário, o Dia das Mães, o Dia dos Pais, né? Então, são lembranças, né, que disparam aquela emoção, né, da perda. Então, o que o enlutado ele pode fazer? Ele pode criar também rituais. Então, por exemplo, se eu perco a minha mãe, e a minha mãe é uma pessoa que gostava muito de praias, eu posso, de repente, no dia do aniversário dela, tentar programar uma viagem para a praia, né? Então, se aquela pessoa gostava de um alimento específico, eu posso fazer aquele prato naquele dia. Então, é criar formas, né? Criar rituais para aqueles momentos, desde que faça sentido para aquela pessoa. Se não fizer sentido, não faça. Bobeira. Sente a sua dor. Bobeira. E, inclusive, olha, essa outra dica aqui, respeitar o seu luto, é exatamente isso que a doutora Nádia acabou de trazer, respeitar, fazer aquilo que significa para você. E eu já quero mostrar essa última aqui, que é super importante, se conectar com Deus. E eu acho que essa é a que traz verdadeiro consolo nesse momento em que nada nem ninguém pode acalmar o coração, né, Nádia? Sim, sim. A questão da espiritualidade, ela é fundamental, Teru. Então, muitas respostas as pessoas encontram no seu silêncio, no seu contato com Deus. Então, é super importante. A gente percebe que as pessoas que têm uma religião, né, elas têm um conforto muito maior. Então, sem dúvida, é uma excelente dica. É uma porta essencial de ser aberta. Agora é o seguinte, gente, às vezes você está aí na luta, está tentando superar, está tentando retomar a sua caminhada, a sua vida, reagrupar, vamos dizer assim, mas parece que algumas coisas acontecem e pessoas podem ser usadas para atrapalhar esse processo. Queria que você falasse um pouquinho, Nádia, o que pode atrapalhar? A gente até está simbolizando aqui como pedras de tropeço, pedras no nosso caminho. Evitar contato pode ser uma pedra de tropeço. Teru, a gente sabe que é um momento que muitas pessoas, como nós falamos, estão enlutadas, né? Então, algumas pessoas evitam o contato, né, com o enlutado, com a pessoa que perdeu aquele ente, né, querido. Porque muitas vezes ela também não sabe lidar com aquilo, né? Isso. Então, o Covid trouxe uma imprevisibilidade da morte.
Às vezes os colegas do trabalho não sabem o que dizer, às vezes as próprias pessoas da família não sabem muito o que fazer, ficam se sentindo... E aí vão se afastar ao invés de... Às vezes uma mão no ombro já é suficiente, não precisa dizer nada. Exatamente. É estar do lado. Tá. Palavras são indispensáveis nesse momento. Às vezes cozinhar um prato, levar para aquela pessoa comer, porque quando a gente está triste assim, não dá vontade de ir para a cozinha fazer nada não. Então, ser mais ativo, né, do que pensar em um contato de palavras, né, Nádia? Sim, sim, se colocar à disposição, Teru. Eu acho que o que é importante é que o enlutado perceba, eu tenho com quem contar, né? E sempre antes de dar a ajuda, perguntar qual é a ajuda que ele precisa, como ele gostaria de receber ajuda. Certo. Às vezes a gente quer tanto ajudar, né? Então, eu vou fazer um prato, uma comida, mas a pessoa de repente não come aquilo que você preparou. Pois é. Então, é importante, né, você perguntar como eu posso ajudá-lo. Nádia, olha essa daqui. Às vezes tem gente que perde a noção e fala coisa que não deve na hora que não deve. Sim, Teru, é muito comum, né, as frases indevidas, né? Então, muitas vezes tentando consolar a pessoa, né, surgem algumas frases não adequadas, né? Então, nossa, você estava sofrendo muito, né? Que bom que você perdeu só uma pessoa e não 2, 3 pessoas como fulano. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem viveu, quem vive aquela dor, é a dor maior, né? A dor é individual, então a gente precisa respeitar. Tem muito a ver com essa outra pedra aqui do caminho, né? Que você acabou de dizer, mas fulano de tal passou tão bem, agora você tá aí mergulhado nessa tristeza. E tem a ver com essa outra pedra aqui também, olha. Julgar, comparar, julgar. Exatamente, Teru. Então, a comparação, o julgamento, né? Achar que a pessoa está com frescura, fazer comparações, tudo isso é muito ruim para quem está naquele processo, para quem está vivendo aquela dor. A gente precisa ter empatia nesse momento. É verdade, tem que ter empatia, tem que se olhar, tem que calar nesse momento, usar a Bíblia aí como referência. A Bíblia fala chorar com os que choram, né? Se alegrar com os que se alegram. É bem importante. Deixa eu, antes de colocar essa pedra aqui, chamar uma interação que chegou aqui da Gerlane Gomes. Está em luto pelo pai, pela figurinha dela aqui. E ela disse que perdeu, sim, o pai para o câncer. Sinto muito, viu, Gerlane? E o enterro foi ontem. Estávamos separados por 400 quilômetros e eu não o via há quase 3 meses. Não consegui ir ver ele ainda vivo. E ela está dizendo que a culpa está acabando com ela. Gerlane, eu sinto muito por você, realmente a culpa tem consumido não só você, mas muitas outras pessoas, e essa pode ser uma pedra de tropeço. A gente colocou aqui não culpar alguém, mas pode ser culpar a si mesmo, não vai resolver a questão, não vai voltar e só vai trazer mais amargura. Exatamente, Teru. Então, assim, buscar culpados não alivia o processo. Na verdade, ele prejudica, né? Ele intensifica a dor. Então, com certeza, ela fez o melhor que pôde, né? Ela estava distante, se fez presente, talvez de outras formas, né? Mas é importante que ela faça o seu ritual, né? De despedida, essa homenagem a ele. Muito bem. Olha, você viu que as pedras de tropeço, elas não fazem ninguém chegar do outro lado do rio, não ajudam a gente na caminhada da vida. E a gente ilustrou aqui esse rapazinho aqui, triste, cabisbaixo, tentando chegar lá do outro lado. Mas a gente vai usar agora algumas atitudes que ajudam a construir maneiras de lidar com as situações da vida da pessoa que está enlutada. Primeira coisa que vai ajudar a construir essa ponte aqui, gente, escutar. É necessário escuta ativa, ficar quieto ali e deixar a pessoa, dar voz àquela pessoa. Exatamente, Teru. A escuta, ela é fundamental. Então, é muito comum as pessoas que perdem, né, perdem, né, empregos, perdem relacionamentos, ela quer repetir. Ela repete, ela conta, e cada vez que ela conta sobre essa dor, ela organiza essa dor. Então, o falar é importante,
Porém, muitas vezes, né, os familiares também estão em muito sofrimento e não conseguem dar conta dessa escuta. Né? Daí a importância de procurar um profissional, de procurar grupos de apoio, de procurar formas para realmente elaborar, para falar sobre isso. Mas é essencial falar, eu sempre digo, o enlutado, ele quer alguém que o escute. E essa escuta pode ser através, né, de uma fala, que ele tenha necessidade de falar sobre o assunto, ou de simplesmente ficar em silêncio. Alguém que esteja junto com ele nesse momento. Legal, ajudando a atravessar esse vale. Você pode ser essa pessoa, viu? Olha, quando você escuta, você não deve julgar. Muito cuidado, porque essa pessoa ela não está em sua plena, vamos dizer assim, plena consciência. Ela está num estado anormal da vida dela, né, Nádia? Sim, e lembrando, Peru, que o luto ele não é uma doença. Então, todos esses sentimentos, eles são sentimentos de uma pessoa enlutada. E a gente vai precisar passar, a gente vai precisar construir essa ponte. Então, não julgar é fundamental nesse momento, é acolher. Legal. É estar do lado. Legal. Agora, olha só, às vezes você está precisando de envolvimento dessas pessoas, mas ainda não está se sentindo seguro para sair, para encontrar as pessoas fisicamente. Vale a pena um agendamento de encontro virtual aqui nesse caso, né, Nádia? Opa, minha ponte está querendo cair aqui. E agora, gente? Teru, se a ponte cair, ok. Tem momentos, como eu disse, nós iremos visitar a dor, né? Então, lembrando que o luto é um processo dual. Momentos eu visito a dor e momentos eu faço o ajustamento com a realidade. Tudo bem a ponte cair. O importante é que eu saia, né? Eu levante. Legal. Então, olha, nem tudo vai se alinhar nesse momento, não. Às vezes você está caminhando bem, de repente tem aquela recaída. Se respeita, lembrando aqui de uma das partes, se respeita e recomeça na hora que você se sentir bem e, se for necessário, tem que buscar ajuda. Agora, relembrar os bons momentos é bem legal também, né? Porque faz a gente pensar que a vida valeu a pena. Exatamente, Teru. Então, quando a gente fala do agendar o encontro virtual, do relembrar os bons momentos, é importante que as pessoas falem sobre a pessoa que faleceu, né? Então, se a gente pegar o próprio ritual do velório, né? É um momento onde o luto ele é reconhecido pela sociedade, é onde aquela pessoa ela é homenageada, né? Então, é um momento onde as pessoas sentam, conversam, falam das lembranças boas. Então, é um momento de ressignificação também, de elaboração. Então, hoje em dia, o encontro deve ser virtual, na maioria das vezes. Então, ele é essencial trazer essa memória, as memórias boas da pessoa, né, que se foi. Agora, Nádia, tudo isso nos leva a sermos empáticos, escutar, ter paciência, relembrar bons momentos. Isso é ter empatia de fato, né? Sim, sim, é nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa, né? E daí a gente volta para o acolhimento. É você estar do lado, é você dizer, estou aqui, conte comigo. Que bom, que bom. Olha, você não precisa ser especialista para fazer a sua parte, para fazer a diferença na vida de alguém e para ser essa ponte, esse apoio tão necessário. Chegou mais uma interação, Nádia, que eu quero trazer aqui na nossa tela. Vamos ver quem é que está falando aqui agora. A Elissalete Mota diz o seguinte: o pai dos meus filhos faleceu num acidente em 2002 e eles tinham só 2 e 5 anos. Optei por não levá-los ao velório. E essa falta de despedida pode ter... Ela quer saber, né? Se essa falta de despedida pode ter influenciado no desenvolvimento deles. Ela percebe que eles estão muito inseguros. Será que tem relação? É a pergunta da Eli aqui. Sinto muito por você também, Eli. Como é que a gente pode fazer nesse caso, Nádia? Também tem uma mistura de culpa aí, mas é difícil, né, saber o que realmente impactou. Uhum. Teru, a gente faz o que é possível naquele momento, né? Então, com certeza, naquele momento, talvez ela não pudesse levar os filhos, não houve, né, a possibilidade da despedida, mas é importante, no caso do luto da criança, a criança ela vivencia o luto da mesma forma do que o adulto. Então, horas ela vai estar na tristeza, na dor e horas
no ajuste da realidade. Só que a criança faz muitas vezes isso, né? Na maioria das vezes, através da brincadeira. Só que ela oscila de uma forma mais linear, né? Então, enquanto o adulto tem ali, né, os altos e baixos, mais profundos, a dor, a tristeza, exatamente, a criança é mais rápida, né? Então, a criança, uma hora ela está chorando, na outra hora ela está brincando. Então, a gente precisa falar sobre a morte também com as crianças, né? Na medida que elas nos perguntam, né? Tem um livro, Teru, que eu gosto muito, que se chama O Dia que o Passarinho Não Cantou. Tá? É um livro que você pode procurar, tem um vídeo também, se você colocar no Google você encontra. É uma forma de explicarmos o luto para a criança. A gente vai responder para a criança aquilo que ela nos perguntar. E essa questão, por exemplo, de levar ou não a criança no velório, a criança no enterro, é algo que deve ser consultado à própria criança, né? Sim. E é importante que o adulto, né, esteja, né, seguro para esse momento, porque são os rituais e a criança precisa passar por eles. Então, é importante perguntar para ela e respeitar o desejo dela. Muito bem, olha ali, e eu imagino o seguinte, que a dor, você não precisa ficar sofrendo, se sentindo culpada, a própria falta do pai pode gerar essa insegurança nas crianças, use ferramentas que você tem disponível e você, é o melhor que você pode fazer desse jeito, viu? Chegou mais uma interação, Nádia, que eu quero trazer aqui, da Maria Joanivan, perdão. Ela também está de luto pela figurinha aqui. Ela disse que perdeu o esposo há 15 dias e foi tudo muito rápido. Ele saiu para viajar e faleceu no dia seguinte. Ela disse que está difícil e só Jesus tem sustentado. E esse programa veio na hora certa para ela. Ô Maria, sinto muito por você, querida, que Deus console, que Deus abrace você nesse momento difícil. E, Nádia, realmente essa conversa que a gente teve aqui, ela faz muito sentido para quem está vivendo intensamente, mas também para quem viveu ao longo desses, posso dizer, quase 2 anos, nesse momento de pandemia, porque o luto ele não tem prazo de validade, né? Tem gente que vai durar um pouco mais, tem gente que vai ficar... o resto da vida a gente vai sentir, mas a gente vai aprendendo a lidar com a dor, né? Sim, Teru, a gente começou o programa falando da Covid, mas assim, existem as outras mortes, né? Então hoje nós estamos vivendo um luto, né? O que eu falo na era Covid, mas porém as pessoas morrem de câncer, morrem de acidentes, morrem de Covid, né? Então é um luto realmente traumático, né? O que ela viveu, que é o luto por acidente, o luto inesperado. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que tem uma doença, né, degenerativa, progressiva, onde o luto ele acontece de forma antecipada, né? Onde de certa forma, né, a pessoa vai se preparando para aquele momento, para aquela morte, né? Então ela precisa realmente ser acolhida, ela precisa acolher essa dor, respeitar tudo isso que ela está sentindo, né? E vivenciar um dia de cada vez, visitando a dor e visitando esse ajustamento à realidade. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. Nádia, muito obrigada de coração pela participação aqui no Vida e Saúde hoje. Você que gostou aqui da nossa conversa, que quiser conhecer mais sobre o trabalho que a doutora Nádia desenvolve, acessa lá no Instagram, @nadia.leite5, ou então também o Instagram do Instituto, @SEMA, com 2 As no final, SEMA, com 2 As no final, .medicina.integrativa. Um grande abraço, doutora. Até a próxima. Eu agradeço. Obrigada. Muito bem, olha, a gente encerra esse bloco agora. Vamos para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre um programa muito especial preparado pela Novo Tempo, o programa Especial Violência. Quem vai trazer as informações aqui são a apresentadora Darcy Visan e a diretora Gabriela Frontini. E ainda hoje no Vida e Saúde tem brownie de feijão preto para você aprender. A gente volta já.